Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela companhia, pela sua sintonia, pela sua audiência maravilhosa. Eu, quero mandar um abraço também lá para o pessoal, para, a família fiel que está nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele você já ouviu, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, querido irmão e amigo Fernandinho, grande Nando Garcia. Você tá bom, Nando? Espero que você esteja bem. Hoje o nosso assunto é interessante. Vamos mandando um abraço para todo o pessoal da Fiel, realmente, e para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. E vamos falar mais alto. Sabe por quê? Vamos falar de Jesus. Na verdade, não vamos falar mais alto, nós vamos falar mais forte. Certo, Nando? Falando com o coração, não é isso? E o tema de hoje, o Toninho citou Jesus. Todos somos de Jesus. Então, eu vou ler uma mensagem e no final eu digo quem é o autor dessa mensagem. Na verdade, são versos, né? Todos somos de Jesus, seguindo ou não suas palavras. Todos somos de Jesus, seguindo ou não seus exemplos. Todos somos de Jesus, acreditando ou não em sua presença. Todos somos de Jesus, sendo ou não cristãos. Todos somos de Jesus, próximos ou afastados de seu evangelho. Todos somos de Jesus, sabendo disso ou não, ou sabendo ou não disso. Todos somos de Jesus, pois ele é o modelo, ele não é o guia, estrela em nossa vida. Todos somos de Jesus, pois ele nos ama com o amor incondicional. Todos somos de Jesus, pois ele nos abraça e é luz em nossa jornada. Somos de Jesus, estamos em Jesus. Todos, sem exceção, vão se despertar em Jesus. Grato mestre amigo, eterno Jesus. Quem? Toninho Ciardulo. Mensagem 7/3/2025. Fresquinha aí, né? Essa mensagem. Fresquinha, Nando. Sabe por que eu escrevi isso? Foi uma inspiração. A gente sempre tem parcerias, né? Inspirações. Por que desse tema, Nando? E por que desse texto, né? Porque assim, eu tenho percebido, Nando, e já faz algum tempo, né? Que as pessoas têm falado muito em Jesus. Algumas pessoas falam em Jesus, e todos nós que estamos aqui devemos raciocinar nisso. A gente tem falado em Jesus, mas será que a gente tem seguido realmente esse Jesus?
E isso é uma questão de uma retórica muito grande, né? Ah, Jesus na minha vida, Jesus me cure, Jesus isso, Jesus aquilo, né? Mas a gente tem seguido Jesus verdadeiramente? A gente tem vivido num mundo onde existe muita conturbação, né, mundo? Existem muitos conflitos, muitas coisas, normalmente porque as pessoas têm falado muito em Jesus, mas têm se afastado de Jesus. Nós não vamos aqui criticar nenhuma denominação religiosa, mas tem algumas religiões que não falam mais em Jesus, Nando. Falam em prosperidade, falam uma série de coisas, mas não falam em Jesus. Por que não falam em Jesus? E muitas vezes essas religiões, inclusive, desculpa falar, usam o Velho Testamento, Nando. Sempre o Velho Testamento. E não usam o Novo Testamento, que é o Evangelho. O Velho Testamento é muito importante. Nós temos grandes exemplos no Velho Testamento, passagens, grandes aprendizados. Mas Jesus veio trazer a novidade. Ele pegou aqueles 10 mandamentos, não matarás, não trairás, do Moisés, e traduziu em 2. Amar ao próximo como a ti mesmo. E a Deus acima de todas as coisas. Olha só, amar a Deus é depois, amar ao próximo. Não, a gente amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é um exemplo de Jesus. Mas depois ele falou uma coisa um pouquinho mais complicada, que é assim, ó. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que amar ao próximo como a mim mesmo, muitas vezes eu não me amo. Eu faço escolhas para mim que não são boas. Quando eu faço escolhas para mim que não são boas, a referência de amor está meio prejudicada. Agora, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, a referência é ele, não sou eu. Não é nenhum médium. Não é ninguém que fica falando na rádio, que nem nós. Nando. É ele é a referência. Então, Nando, vamos ler agora devagarzinho, versinho por versinho. Agora, por que somos de Jesus? Por que eu resolvi falar isso aí? Se a gente lê o livro A Caminho da Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o Emmanuel diz assim, que no começo, sobre os exilados de Capela. Para quem não conhece, leia esse livro, né? A Caminho da Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capela seria uma constelação de cocheiro, que é chamado, né? E tem aquela história dos exilados de Capela. Capela é um planeta, né? E esse planeta estava muito conturbado. Por quê? Existiam algumas pessoas que tinham tecnologia, mas não usavam essa tecnologia para o bem. Você sabe que tem um provérbio, uma fala do Emmanuel, se não me engano, que fala o seguinte: a ciência incha, mas o amor edifica. Olha, a ciência incha, mas o amor edifica. Lá tinha muita gente que tinha ciência, mas não usava com amor, né? Tinha pessoas que tinham um certo conhecimento sobre religião no sentido de estar unido a Deus, religado a Deus, né, Nando? Mas também conheciam, mas não colocavam em prática. Tinha alguns que tinham um certo conhecimento, mas devido ao seu orgulho, achavam que eram os únicos detentores das verdades. Nando, se nós não tivermos num momento, sim, outros que usavam todo o conhecimento para quê? Para a guerra. Se nós não tivermos num momento parecido aqui no nosso planeta, uma mera coincidência. O que aconteceu? Jesus e os maiorais de Capela separaram essas pessoas. Aquelas pessoas que tinham conhecimento, que conheciam tecnologia, mas não aplicavam com bem. Aquele pessoal mais orgulhoso, que conhecia, mas não aplicava também da melhor maneira possível. Achavam que era o centro das atenções. Aquele pessoal foram separando. Eles foram todos trazidos para cá, segundo Emmanuel, por Jesus. Então, por que nós somos Jesus? Porque ele nos trouxe para cá, de alguma maneira, né? Depois a gente foi sobreviver. Nem todos são capelinos, né, como a gente fala, né? Mas todos nós, de alguma maneira, herdamos muitas coisas dessas esferas ainda, né? E somos ele porque ele trouxe a gente para quê, Nando? Para nos ajudar. Por isso que ele fala que nós somos as suas ovelhas. Agora, vamos pensar um pouquinho, Nando. A gente tem usado muita ciência, e a ciência é importantíssima, né? Mas muitas vezes a gente tem usado a ciência
sem amor. A gente tem a bomba atômica, nós temos várias coisas aí que... máquinas de guerra, né? Comunicação, a gente sempre tem falado, olha, Nando, é muito importante acentuar isso. Os meios de comunicação, as mídias, Facebook, TikTok, todas essas coisas, são ferramentas fantásticas da ciência. E a gente tem usado para divulgar coisas que não são verdades, Nando. Fake news. Você percebe? Não é isso que eu quero dizer, olha só, né? Agora, se a gente está usando tudo isso de uma maneira não apropriada para o bem, nós somos de Jesus, mas nós vamos entender por que, que a gente ainda está afastado desse nosso grande mestre, tá bom? Vamos lá, Nando? Lendo devagarzinho, né? Então, o primeiro verso aqui é: todos somos de Jesus, seguindo ou não suas palavras. Porque na minha opinião, Toninho, Jesus ele veio por nós, ele até esteve na construção desse planeta, né, com os engenheiros siderais, né? Então veja a capacidade desse espírito, né? E aí, por que que eu entendo aqui que somos de Jesus já por esse fato, que ele já, né, estava com a gente antes de a gente estar aqui e, né, moldando esse planeta para que ele pudesse nos receber, os espíritos que aqui vieram e aqui estão, lá os exilados da capela, né? Eles falam da capela, acho que é porque lá não é um planeta, ele é uma constelação, são alguns planetas que estão dentro desse sistema de capela. A constelação chama constelação de Cocheiro. De Cocheiro, A constelação de Cocheiro. constelação de Cocheiro. Então não é ali então tem um aglomerado de planetas e um deles em que ocorreu, né, o que o Toninho disse aí. É a mesma coisa que a gente está aqui no sistema solar, a gente tem Vênus, Marte, Terra, e aí vamos supor que aqui tivessem outras, a gente não sabe ainda, né, outras humanidades aí dentro desses planetas, e um desses planetas, né, de repente entrou num colapso, né, e houve até, quem sabe, né, a gente leu sobre isso, que houve explosões lá atômicas, né, e isso que eles que dizem, né, mas vamos dizer que possa ter acontecido alguma coisa nesse sentido. E o que houve? Esses espíritos vieram para a Terra, né? E aí, com a ciência de Jesus, né, também. Isso. Dizem que foi uma nave enorme que foi plasmada e ele trouxe esses espíritos para cá. Agora, olha só o que fala aqui o texto. Todos somos de Jesus, seguindo ou não suas palavras. Ou seja, Jesus não nos abandona, mesmo que a gente não siga suas palavras. Agora, se a gente seguir suas palavras, além de sermos de Jesus, nós estaremos em Jesus. Que lá no final, a gente não vai adiantar, Nando, mas eu vou dar um toque. Lá no final vamos falar sobre estarmos em Jesus, que é diferente. Somos seguindo ou não suas palavras. Somos. Jesus não nos abandona. Jesus mantém o coração aberto. Ele é um mestre de amor e carinho. Não é um ditador. Não é um capataz. É mestre e amigo. E tem paciência com a gente. A paciência que nós não temos com as pessoas. Ainda. Né, Nando? Mas segue aí o outro versinho, Nando, por favor. Segundo o verso fala: todos somos de Jesus, seguindo ou não seus exemplos. Então, porque assim, Nando, olha, seguindo ou não suas palavras. Porque Jesus não só falava, ele foi o nosso maior exemplo. Por isso que ele é nosso mestre guia. Alguém só pode ser mestre guia se falar e exemplificar. Né, Nando?
Então, olha só, somos de Jesus seguindo ou não suas palavras, mas mais que isso, seguindo ou não seus exemplos. Se a gente seguir as palavras de Jesus, é porque de alguma maneira, além de falar, depois a gente tem que fazer o quê? Seguir os exemplos. É fazer o que nós falarmos se tornarem práticas no dia a dia. Nando, e quanto se fala de Jesus nas casas espíritas? Às vezes, algumas, como eu falei, têm falado pouco, mas às vezes o pessoal fala. E a gente vê alguns posicionamentos das pessoas por aí, nas mídias, né? Defendendo armas, né? Criticando pessoas por opções sexuais diferentes. Ou seja, fazendo um discurso de ódio, Nando. Tudo bem, você pode até não concordar, mas o discurso de ódio não corrobora com as ideias, com as palavras e exemplos de Jesus. Então, mais que seguir as palavras, seguir os exemplos. Né, Nando? Não é isso? Isso. No próximo é: todos somos de Jesus, acreditando ou não em sua presença. Então, Nando, olha, tem gente que não acredita em Jesus. Tem gente que se diz ateu. Mas Jesus abandona essas pessoas? Não. Tem aquela história, né, Nando, que fala assim, ó. Eu acho que quem contou essa história foi o Chico Xavier, se não me engano. Jesus é o nosso pastor, né? Aí perguntaram para o pastor: escuta, pastor, se uma das suas ovelhas se desgarrar, o senhor vai atrás da ovelha? Aí o pastor falou assim: não. Se eu for atrás daquela ovelha, de repente eu perco essas aqui que estão dentro do rebanho. Ah, mas você vai abandonar aquela ovelha que está desgarrada? Ele falou assim: não, eu mando o cão atrás dele, daquela ovelha. O cão, na verdade, é a dor. De alguma maneira a gente já vai chamar de dor, mas não é que Jesus quer que a gente sofra. Existem leis de amor e justiça que quando a gente não segue uma linha ligada ao amor, à justiça e às leis de amor de Deus, a gente sofre. E quando a gente sofre é porque a gente está distante disso. Então é como se fosse o cão que vem buscar a gente para a gente voltar ao rebanho de Jesus. Né, Nando? Então assim... E o próximo é: todos somos de Jesus, próximos ou afastados de seu evangelho. Todos somos de Jesus, próximos ou afastados de seu evangelho. Ou seja, quando a gente está seguindo o roteiro, não só falando, mas exemplificando, seguindo verdadeiramente, nós estamos em Jesus. Ou seja, próximos ou afastados. Tem gente que fala do evangelho, tem gente que está afastado do evangelho. Tem gente que segue o evangelho. Aliás, lembrando o seguinte: evangelho significa boas novas, significa boas notícias. Jesus trouxe as boas notícias. Agora, a gente pode ficar com as boas notícias de Jesus ou ficar passando notícia ligada ao ódio, à desagregação nas redes de transmissão que a gente tem, né, Nando? É uma opção nossa, né, Nando? Quando você falou da fake news, né? Eu estava assistindo o jornal quase agora e aí o jornalista estava dizendo que estavam espalhando uma notícia dizendo que sobre o imposto de renda, que iria aumentar, e aí eles disseram: é fake news. Então as pessoas se utilizam, né, da providência, que é uma notícia, né? Ela é uma providência. E para que ela seja algo construtivo, ou que seja como o Evangelho de Jesus, que veio trazer para nós a boa notícia, a boa nova, né? Então, é algo para a gente pensar e não sair disseminando fake news por aí, né? No verso seguinte, ele diz aqui, o autor: todos somos de Jesus, sendo ou não cristãos. E aí vem aquela pergunta, né? Jesus é cristão? Jesus não é cristão, Jesus é tudo.
né? Segundo o Emmanuel, né, Jesus, durante todo esse tempo que ele veio para a Terra e trouxe esse pessoal de capela, ele enviou emissários com espírito crístico. Buda, Lao Tse, tantos outros enviados, né? Mas acontece o seguinte, ó, sendo ou não cristãos. Quer dizer que aqueles que não são cristãos são de Jesus? São. Porque Jesus é o governador do planeta. Ele tem todas as religiões são de Jesus? São, todas são de Jesus. Agora, todos aqueles que professam uma religião que fala do amor, que fala do quê? Da compaixão, da empatia, da fraternidade, né, Nando? Então, olha só, sendo ou não cristãos, tem gente que não... Eu conheço gente que não se diz cristão nada e tem atitude muito melhor que cristão, Nando. Eu lembro do Betinho, o Betinho que fez aquela campanha da Fome Zero, ele dizia que ele era ateu. E ele fez um trabalho monumental para minimizar a fome no país. Ou seja, uma atitude cristã. Olha só, sem ser cristão, ele teve uma atitude cristã, né? Então, Jesus não é cristão, Jesus é tudo. Aliás, Deus é cristão? Também não, Deus é tudo, não é mesmo? Agora, o cristianismo é uma forma de pensar e de agir onde você está dentro das leis de amor e justiça de Deus. É por isso que eu falo, o evangelho é um roteiro seguro para todos que querem seguir e serem mais felizes, né? Evoluírem, né, Nando? O verso seguinte diz: todos somos de Jesus, sabendo ou não disso. De novo, né, Nando? Tem gente que sabe que é de Jesus, tem gente que não sabe. Jesus não abandona ninguém das suas ovelhas. Então, é a mesma ideia. Seguindo, Nando, vamos lá. Todos somos de Jesus, pois ele é modelo e guia, estrela em nossa vida. Por que podemos ser de Jesus? Por que a gente pode falar assim, sou de Jesus? Porque ele é modelo e guia. É estrela em nossa vida. Nando, desde o nascimento de Jesus, quando teve aquela estrela, né, que foi orientada, que orientou os reis magos, que eram o quê? Os sábios da época. Né, os grandes sábios da época, que orientou, né? Jesus é essa estrela. Ele veio o quê? Iluminar o nosso caminho, direcionar o nosso caminho. E de novo falando, ele pode ser chamado, a gente pode dizer que, que nós somos Jesus, por quê? Porque ele é modelo e guia. O livro dos Espíritos fala, quem é Jesus? Modelo e guia de todos nós. Agora, se é modelo e guia, é para ser o quê? Seguido. Sem distorções, Nando. Sem distorções. Tem gente, algumas pessoas eu vejo falando, né? Mas Jesus lá no templo, lá chegou com um chicote batendo. A gente tem que reagir em relação às coisas. Assim, não. Quem fala sobre isso é para justificar o chicote na mão. Então, como ele tem essa coisa de bater, de agredir com palavras, com gestos, né? De outras formas, ele justifica isso aí. Se a gente for ver os livros sérios, vou mostrar o quê? Que foi uma grande confusão. Jesus estava com uma vara na mão porque estava com o burrinho lá e estava batendo no burrinho para ele andar, né? Que foi uma confusão que acabou. E acontece o quê? Os fariseus disseram que Jesus tinha feito aquilo. Para quê? Para desqualificar Jesus. Eu não acredito que Jesus, de alguma maneira, chegou batendo nas pessoas. Mesmo porque depois na cruz ele falou assim, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Se ele criticou a hipocrisia dos fariseus, mas ele falou assim, mas eu vim para esses hipócritas, eu quero que eles melhorem. Ele não ia bater em ninguém, ele veio para quê? Para ajudar a mudar de dentro para fora, né, Nando? Então essa história de chicote na mão é para justificar o chicote na minha mão. Né? Não vamos distorcer, né, as passagens de Jesus. E outro verso seguinte diz, todos somos de Jesus, pois ele nos ama com o amor incondicional. Nando, eu lembro sempre daquela imagem de Jesus, que nós temos, inclusive, bastante na Igreja Católica, né? Que é Jesus de braços abertos,
com o coração cheio de espinhos. Ou seja, muitas vezes a gente espeta o coração de Jesus com as nossas atitudes, né? Com a nossa descrença, com a nossa incapacidade de seguir o Evangelho. Mas Jesus permanece de braços abertos, ou seja, esse é o amor incondicional. Ele não fala assim, ó, não quero você, não vou te abraçar, porque você não tem feito as coisas do jeito que eu quero, do jeito que eu mando, que eu mando não, que eu oriento. Ele não manda, ele orienta, né? Não orienta, nós temos um livre-arbítrio. Então ele continua de braços abertos. É o amor incondicional. Ó, exemplo para nós, né? Nós ainda não temos esse amor incondicional. A gente condiciona o nosso amor a uma série de atitudes, né, das pessoas, né, Nando? E no verso seguinte ele fala: todos somos de Jesus, pois ele nos abraça, como o Toninho já disse aí, e é luz em nossa jornada. É luz, Nando. Seguir Jesus. Seguir Jesus é muito importante. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Eu tenho falado, ó, você sabe que às vezes eu vou em algumas casas espíritas, onde o pessoal faz consulta aos médiums. Eu falo assim, tudo bem você fazer consulta ao médium, mas nós médiums, todo mundo que tem mediunidade, todo mundo tem mediunidade, nós temos uma coisa chamada animismo, pessoal. Estuda um pouquinho animismo. As pessoas falam muito do que elas têm dentro. Todos nós somos assim. Mas por isso que quando a gente vai falar alguma coisa, se inspirar em Jesus. Você quer fazer alguma consulta? Consulta o Evangelho. Consulta Jesus direto. Porque eu vou falar uma coisa, Nando, se eu tiver em dúvida se eu caso ou separo, se eu caso ou não, e o médium disser para mim se eu caso ou não, esse médium não é sério. Se o médium disser para mim mudar de emprego ou não, ele não é sério. Não é sério. Agora, por que tanta consulta em médium? A gente quer o quê? Que ele decida por nós. Agora, vamos fazer o seguinte, segue o Evangelho, consulta Jesus direto, consulta o Evangelho. E aí nós temos o final dos versos aqui, que aí eu vou ler, mas aí eu não sei se vai dar tempo de comentar antes da prece, que é: somos de Jesus, estamos em Jesus, todos, sem exceção, vão se despertar em Jesus. Rapidinho, Nando, dá assim. Ó, assim, ó. Somos de Jesus, ó. Estamos em Jesus. Quando ele assumir estar em Jesus, todos, sem exceção, vão se despertar. Agora, despertar para as verdades que Jesus traz é fundamental. Despertar em Jesus. Aí a gente agradece, né? Grato, mestre, amigo, terno, Jesus. Assim seja, né, Nando? Sim, aí o Toninho, autor, aí termina dizendo assim: grato, mestre, amigo, terno, Jesus. Mas no intervalo, a gente vai estar aí, a gente dá aquela pausa para um momento de prece, de oração e vibrações, e depois a gente continua ainda com essa ideia dessa mensagem que traz hoje para nós que todos somos de Jesus. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações. Você pode deixar aí uma garrafinha de água do seu lado, um copo de água, o Toninho deixou a dele lá, porque os benfeitores vão trabalhar nos cristais dessa água, né, nesse líquido precioso, para levar uma bênção na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Vamos lá. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos até Jesus, como todos somos de Jesus e Ele é de nós, estamos nele o quanto, talvez, muito menos do que o quanto ele está em nós, muito mais em nós. Mesmo assim, não deixamos de ser ou estarmos, ou Jesus de estar conosco. Pedimos aos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus, que possam nos ajudar a aproximar-se cada vez mais de Jesus, principalmente pelo Evangelho que ele nos deixou, de exemplos,
de um caminho no bem, de alguém que tem um imenso amor por todos nós, alguém que vem há milênios trabalhando para o bem de todos nós. Esse Mestre Jesus que pisou aqui no planeta, talvez não precisasse, mas ele veio. Então, a ti, Jesus, nós devemos gratidão e muita gratidão, que nunca serão suficientes pelo que fez e o que faz por todos nós, Jesus. Sabendo do teu amor, nós queremos, nesse instante, estender as vibrações desse momento de prece a corações que estão perdidos, a corações que estão feridos, a corações que estão doentes, precisando de socorro. Vemos irmãos aí na via pública, entregue, Senhor, a toda aquela sujeira que vai acumulando, por não ter onde morar, não ter onde colocar a sua cabeça para adormecer. Muitas vezes ligados a drogas, a criminalidade, a tantas infelicidades, Senhor. E tu, com certeza, está com esses nossos irmãos. E queremos vibrar junto contigo, Senhor, por esses irmãos. E não tão somente a eles, a todos os seres, a todos os lugares, os lares, todos os nossos familiares, entes queridos, nossa vizinhança, as pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade, pessoas ligadas a nós, as pessoas que estão neste país, que estão nesse continente e que estão neste planeta. Que a vossa luz, Senhor, envolva a cada coração, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre, Senhor Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e dizer para você que existe o Clube Amigos da Boa Nova, que não é, um grupo de almas irmãs, amigas, que estão aí colaborando para manter a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior no ar, todo o conjunto de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Então, colabore, porque você não vai ajudar a FEAL, vai ajudar nós, vai ajudar aquelas pessoas que precisam ouvir uma mensagem como a de hoje. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Se você quiser falar com alguém, tem o telefone gratuito, ligação, para todo o Brasil, que é o 0800 12 018 38. Tem também o fixo, que é o 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação, que é rápido aí pelo seu smartphone, que é o 11 97 834 2246. E o Pix, que você pode fazer aí uma doação, espontânea, instantânea. A nossa chave é um número de celular. Anote aí, 11 97 261 0272. Se você quiser saber sobre as vantagens que você pode obter se associando ao Clube Amigos da Boa Nova, entre no site clubeamigos.com.br. Aí você vai saber aí de informações sobre você se associar e colaborar. Muito bem, vamos voltar aqui ao tema de hoje. Todos somos de Jesus. E aí o Toninho vai continuar aí com as reflexões. Então, como a gente comentou aí no intervalinho, que o pessoal não viu, esses somos de Jesus, somos. Agora, é importante que a gente é importante estarmos em Jesus. Tem uma imagem, Nando, que é uma imagem linda, que Jesus está na cruz e Francisco de Assis está tirando Jesus da cruz.
Para mim, isso simboliza o quê? Quando você segue Jesus, é como se você estivesse tirando Jesus da cruz. E nada como um exemplo como Francisco de Assis, que seguiu à risca os exemplos de Jesus, né? Tirando ele da cruz. Quando a gente não segue, é como se a gente mantivesse Jesus na cruz. É uma coisa assim simbólica, né, Nando? E eu estava falando o seguinte, que Jesus inclui todos sem exceção. Jesus inclui. Ele fala, amai vossos inimigos. E a gente não vai ser hipócrita dizer que a gente já ama os inimigos. Mas se a gente começar não odiando os inimigos, não desejando o mal, né, Nando? Já é um grande avanço, né? E esse Jesus, ele não só inclui, mas eu sinto uma coisa como se ele emancipasse o ser humano. O que é se emancipar? É ter autonomia, é ter independência para refletir, para seguir o melhor caminho. Emancipa. Eu não sigo nenhuma corrente. Todas elas podem ser importantes. Correntes literárias, musicais, políticas, todas. Mas me emancipa para estar dentro de qualquer lugar que eu esteja, com amor. Isso é se emancipar, Nando. É ser, né, não seguir o ódio, não aderir ao ódio, não entrar na frequência do ódio, né, não entrar no padrão vibratório do ódio, né, da desarmonia, da desagregação. Jesus inclui e emancipa cada um de nós com o seu evangelho redentor. Isso eu acho que é a maior dádiva e o melhor caminho que a gente pode seguir, né, Nando? Exatamente. Toninho, você vai trazer uma música para nós aí, né, para iluminar também essa mensagem de hoje. Então, Nando, a música de hoje é O Pastor. Olha só, a letra fala sobre isso, né? És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero. Das amarguras retiro o mel e te revelo, porque Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero. Das amarguras retiro o mel e te revelo, porque Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor. Aê, que beleza! És meu pastor, Senhor Jesus, todos somos de Jesus. E, Toninho, essa letra aí faz realmente a conexão, né? Com esse tema de hoje aí. Pois é, Nando, aí, ó. És meu pastor, fonte de amor, é a fonte de amor, né? Ele é a videira, nós somos os galhos. O Evangelho fala isso. Ele é a videira, nós somos os galhos. Ele é, né, o sustentável. Sou aprendiz. Somos aqui aprendizes. Você fez, ó. Vejo em teus olhos que me esperam. Os olhos de Deus estão esperando a gente. A longa estrada onde eu me supero a mim. Não vou corrigir ninguém, né, Nando? Das amarguras retiro o mel, ou seja, das dores eu retiro
o doce, o seu aprendizado das dores. E te revelo Jesus por trás disso. Revelo Jesus e o seu evangelho me mostrando o caminho, né? Porque Jesus é pleno de luz. Ele é pleno de luz. Tem a palavra que me seduz. Agora, nos seus exemplos, vejo o caminho que me conduz, né? O pastor, nós somos as ovelhas, somos de Jesus. E você falou aí das ovelhas, né? Que se uma ovelha se desgarra, ele envia os cães, né? Que para buscar. Então, esse cão é aquilo que a gente está proporcionando a nós mesmos, né? É o sofrimento que a gente está impondo para nós, sofrendo. Muito bem, Toninho, aí as suas Então, considerações Nando, mas é finais. isso mesmo, né? Oi, A cada um segundo suas obras. Nós somos responsáveis pelo que acontece em nossas vidas. claro, Não é que Deus quer que a gente sofra. A gente faz a opção que não é a melhor. Então, vamos ter que fazer o. Sabe aquela coisa do Waze, Nando? A gente pega o caminho errado. O Waze está falando, o evangelho é o Waze, ó. Vai por aqui, vai por aqui. A gente teima, não vai por ali. O Waze fala assim, olha, você tem que seguir essa rota, faz o retorno. Esse retorno normalmente é o quê? É uma dor. É um problema financeiro, de relacionamento, alguma coisa, né? O que vai fazer o quê? A gente fazer o retorno, voltar aos braços de Jesus. E voltar aos braços de Jesus não é pedindo para ele fazer o nosso trabalho, pedindo para ele carregar a gente. Tem aquela passagem onde tinha aquele paralítico, né, Nando, que estava ao lado da fonte lá, que diziam que tinha águas milagrosas. Jesus chegou e falou para o paralítico, ô meu amigo, por que você não vai até lá? Aí ele falou assim, ninguém me leva, não tem ninguém para me ajudar. Jesus chegou para ele e falou assim, levanta, toma a tua maca e anda. Ou seja, Jesus mostra o caminho, mas a gente tem que fazer a caminhada, né? Não tem saída, é isso aí. E vamos em frente. exato. Cabe a nós sermos mais de Jesus, o quanto Jesus é por nós, né? Então, ele é muito por nós. Agora, a nossa parte é que ainda precisa aumentar e crescer. Então, Toninho, estamos chegando aí ao final de mais uma Alvorada. Hoje o tema foi Todos Somos de Jesus, que são versos, um poema que o nosso Toninho escreveu e que você teve a oportunidade de ver, acredito, até em primeira mão aqui no Alvorada, né? Com uma mensagem recente desse mês de março que a gente está. E aí, eu quero mandar um abraço, um beijo, muita paz, muita luz para você. Esperamos você no próximo programa Alvorada. Continue aí com a programação da Rádio Boa Nova TV no Maior. E o Toninho, então, se despede aí da gente e também se despede cantando, né, Toninho? Tchau, Toninho, e tchau, todo mundo. Tchau, querido irmão e amigo. Por que irmão e amigo? Irmãos somos todos, mas somos amigos, né, também, Nando? Somos irmãos e amigos, companheiros, camaradas de jornada. Esse dia eu aprendi que companheiro é aquele que companes, que come o mesmo pão. Divide o pão, Nando. Olha que bom. Divide. E eu e o Nando, a gente divide o pão espiritual e o pão real também, né, Nando? Grato, Nando. Grande beijo a todos, né? Vamos terminar com aquela. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.